Boa noite a todos. Declaro aberta a quarta sessão extraordinária do ano 2018. Passo a palavra à segunda secretária, e o segundo secretário está ausente, e faça a leitura do trecho bíblico. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria e longa vida. Passo a palavra à primeira secretária, que faça a leitura da correspondência do Executivo. Ofício 311/2018, ANB 29 de junho de 2018. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o projeto de Lei 07/18, revoga a Lei 1594/2005 e alterações posteriores e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da LOA, pelo presente, fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 07/18, de 29 de junho de 2018. Revoga a Lei 1594/2005 e alterações posteriores e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. O Prefeito Municipal de Anhembi faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no município, com natureza permanente e para assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Anhembi. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares em votação secreta, permitida a recondução. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes, titular e suplente, por ofício diretamente à presidência do CONTUR, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representam poderão ser indicadas por profissional da respectiva área ou então pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros em votação secreta e podendo ser reconduzidas por quem os tenha indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecido saberem suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo CONTUR para um mandato de 2 anos com a aprovação de 2/3 dos seus membros em votação secreta e também poderão ser reconduzidos pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues à presidência do CONTUR os ofícios com as suas novas indicações. Parágrafo 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Parágrafo 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos e os quais indicarão os seus respectivos suplentes.
Artigo 2º. O Contur de Anhembi fica assim constituído. Parágrafo 1º do Poder Público. Um representante do turismo, um representante da cultura, um representante da educação, um representante do meio ambiente, um representante da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Da iniciativa privada. Um representante dos hotéis e pousadas, um representante da Fazenda do Vovô, um representante do navio Odisseia Santa Maria, um representante do Anhembi Camping, um representante do comércio local, um representante dos quiosques, um representante dos restaurantes e bares diferenciados, um representante dos produtores rurais, um representante da Associação dos Pescadores, um representante do artesanato, um representante da tecnologia, um representante historiador. Parágrafo 3º. Cada representação entende-se em um titular e um suplente. Artigo 3º. Compete ao Contur e aos seus membros. Parágrafo 1º. Avaliar, opinar e propor sobre política municipal de turismo, diretrizes básicas observadas na citada política, planos diretor de turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo, instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico, assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos, inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível, programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região com pessoas experientes convidadas e com a participação popular, manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo visando implementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros projetados para a própria cidade. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos com prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no município. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município e congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para o DADETUR, conforme a Lei Complementar 1261/2015. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Estadual Complementar 1261/2015, opinando sobre as prestações de contas, balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas movimentações. Conceder homenagem às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. Eleger entre os pares da iniciativa privada o seu presidente em votação secreta na primeira reunião de ano par. Organizar e manter o seu regimento interno.
Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR representar o CONTUR em suas relações com terceiros, dar posse aos seus membros, definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões, indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto, cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua agenda na reunião seguinte. Cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno a ser aprovado por 2/3 dos seus membros. Proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo auxiliar o presidente na definição das pautas, elaborar, distribuir e registrar as atas das reuniões, organizar a lista de presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria o expediente. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR comparecer às reuniões quando convocados, em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR, convocar mediante assinatura de 20% dos seus membros a Assembleia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto ou o regimento interno forem afetados. Votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão extraordinária uma vez por mês perante a maioria de seus membros ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alterações do regimento interno, caso em que serão necessários votos da maioria absoluta dos seus membros ou ainda nos casos previstos nos parágrafos 4º, 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, o CONTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queiram assisti-las. Artigo 11º. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12º. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14º. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15º. O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, independente se eleito em um ano par ou ímpar, terá o vencimento de seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte. Artigo 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência ad referendum do Conselho. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 1594/2005 e demais disposições em contrário. AEMBI, 29 de junho de 2018. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal.
Justificativa ao projeto de lei número 07/2018. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, com o presente submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei que revoga a Lei 1594/2005 e demais disposições em contrário e cria o Conselho Municipal de Turismo nos moldes sugeridos pelo Conselho Estadual de Turismo com a finalidade de promover e incentivar o turismo na cidade de Anhembi. Considerando o artigo 180 da Constituição Federal, prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Considerando que a Política Nacional de Turismo exige que o município possua Conselho e Plano Municipal de Turismo, como sendo critério obrigatório para propor projetos de infraestrutura turística, de eventos e de fortalecimento ao desenvolvimento turístico ao Ministério do Turismo. Pedimos que os nobres pares desse Poder Legislativo aprovem o presente projeto de lei. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelências o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Esse precisa também? Esse parecer precisa? Parecer. Vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 07/2018. Aquele que for favorável permaneça como está, o que for em contrário que se levantem. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei número 07/2018. Está em discussão. Senhor presidente, sendo breve aqui no uso da palavra, aqui com relação ao projeto proposto, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui para ficar registrado na casa. Primeiro, eu gostaria de destacar aqui o esforço, o comprometimento que os vereadores que estão aqui presentes estão tendo com relação a esse projeto de extrema importância para o nosso município. A gente já tem acompanhado esse assunto aqui há um bom tempo já, e a gente sabe que o município, alcançando o objetivo de se tornar um município de interesse turístico, teremos um aporte financeiro que melhorará muito os investimentos em infraestrutura. Só que, paralelo a essa questão de investimento em infraestrutura turística no município, alivia o caixa da prefeitura para poder destinar recursos também para saúde, educação, assistência social. Então eu quero parabenizar aqui os meus pares aqui que estão aqui presentes hoje aqui por entender a importância desse assunto aqui. Eu quero deixar registrado também, senhor presidente, todo o trabalho e comprometimento que a equipe da prefeitura tem com relação a esse assunto aqui. E eu vou mencionar especificamente aqui o nome do Gabriel de Campos, que hoje se faz presente na casa aqui, representando toda a equipe que se debruçou em cima desse assunto aqui. Se hoje a gente está reunido aqui de forma extraordinária, foi porque o Conselho Estadual fez exigências à prefeitura para que fosse adequado para o município de Anhembi continuar pleiteando o título de município de interesse turístico. Então é por isso que nós estamos aqui reunidos extraordinariamente. Não é por uma vontade do prefeito, por uma vontade do presidente, não, é porque exigiu esse comprometimento nosso de estarmos aqui hoje. Eu fico um pouco preocupado com a postura de alguns colegas da casa, né? E vamos esperar que alguma justificativa venha com relação à ausência, com relação à votação desse projeto aqui, porque a gente viu o sufoco que foi. A gente teve aqui 2 vereadores aqui que estavam de plantão e mesmo assim, com todo o esforço, com toda a dificuldade, fizeram questão de estar aqui presente aqui para entender a importância dessa matéria aqui. Eu vou mencionar especificamente aqui o vereador Adilson, a vereadora Cristina, por entender. Agora, eu espero que Deus queira que não tenha acontecido nada de grave com os demais vereadores, mas fica esse ponto de interrogação. O que será que aconteceu com os vereadores que
a convocação, o presidente cumpriu todos os trâmites regimentais, a convocação chegou para todos. Hoje, a comunicação é muito mais facilitada, né? A gente até tem um grupo de WhatsApp que facilitou muito a comunicação entre os pares da casa. Só que me espanta a ausência dos demais vereadores aqui, porque, realmente, eu espero que não tenha continuado de grave com esses vereadores. Mas eu espero ver qual que vai ser a justificativa. Então, senhor presidente, caminhando favorável à aprovação do projeto aqui, e eram essas as considerações que eu gostaria de ter feito aqui, senhor presidente. Muito obrigado pelo uso da palavra. Aproveitando que o Rodrigo citou que estamos aqui, estamos de plantão, estamos de serviço, inclusive, porque para que eu esteja aqui, Botucatu me autorizou a estar aqui, porque senão também eu não poderia estar. Então, aqui é tudo feito muito às claras, a gente não faz nada escondido para que depois possamos sofrer algum tipo de punição. Então, que fique muito claro que Botucatu sabe que estamos aqui, estamos eu e minha canga, como a gente chama, e estamos aqui podendo sair a qualquer instante. Está em primeira votação o projeto de lei número 07/2018. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 07/2018. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 07/2018. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.